bem, então, como é que está por aí? Nossa, muito. Agora está todo mundo muito ansioso, apreensivo, né? Nesse período, você tem que trabalhar, trabalho com os turistas, diretores de preço, está todo momento, mudando as estratégias, retomando a equipe, trabalhando para fazer mais com menos. E além disso, nessa trabalho também na rede, tem que ser muito bem informado, porque cada dia, né, como dizem os caipiras, cada enxadada é uma minhoca, né? Então todo dia notícias novas, e isso está acontecendo, mas não é só isso, eu vou uma frase aí, muito preocupa bastante. Como motivar com todas essas notícias isso aí, esse é um desafio das organizações. Primeiro, é imperativo que os empresários reduzam seus custos. Diferentemente do que acontecia no passado, o emprego foi o último a ser afetado nessas organizações. Muitos empresários, inclusive aqui em Paulo, optaram por reduzir suas retiradas, sacrificar o modo de grupo, renegociar os aluguéis, construir essa coisa. Chegou um momento que não tem mais como segurar a equipe. Então, alguns reduziram 10%, outros 20%, 80%. Aí, quem fica, está naquela, né? Não tem o braço, estou ansioso, e aí que vem a diferença do gestor, né? A gente chamar a equipe, mostrar que é um período transitório, que vai demorar um pouco mais do que você imaginava, mas que o mercado está aí, né? Eu sempre uso a expressão que o PIB caiu, mas não zerou, né? Alguém tem que disputar esse dinheiro, e quem tiver capacidade de atender bem, de manter o produto, de ter pontualidade da entrega, qualidade, quer dizer, são diferenciais hoje que mantém. E aí o time tem que entender isso, porque se todos esmorecerem ao mesmo tempo, aí sequer aqueles que fizeram a organização não conseguem fazer diferença. Porque eu acho que a situação do Brasil, que é econômica e ninguém quer ilegalidade, né? Mas que chance tem? Eu fico assim, já não é nem questão de ter partido ou de não ter partido. O país se transformando dia a dia, realmente ficando numa situação, o número de desempregados já vem quase 10 milhões de desempregados no país, desde o início da crise. Que chance tem esse governo do país de ainda conseguir motivar a população para que o país volte a crescer, está vendo? Isso é ótica de tudo. A palavra, talvez, seja resgatar a confiança, a expressão confiança. Olha, Duda, eu já estive aqui com você, eu explainei já em comentários de rádio, em artigos que eu escrevo, assim, essa nossa conversa em novembro do ano retrasado, na minha visão, mesmo com as pedaladas, e depois mais em março, abril, e foi alguns palestras, me perguntaram, você falou de impeachment da presidente, eu sempre disse, olha, não é bom para o país. Eu entendo que se o governo tiver um movimento econômico mais ajustado, e que ele ataque as causas dos desequilíbrios, se efetivamente ele parar com essa gastança, se efetivamente tiver um modelo sério, recupera a confiança e demora 6 meses, 8 meses, 10 meses, nós vamos ver como vai ser. Mas depois de tudo que aconteceu nesse ano passado, notadamente, no primeiro trimestre desse ano, eu joguei aqui. Eu entendo que não haverá nada novo nesse país se não houver uma mudança total. E aí passa pelo entendimento da presidente. Mesmo com o Temer sendo a mesma chapa que se teria assumido, o que o PMDB, pelo menos, divulgou de modelo econômico é muito melhor do que existe hoje. Eu não entendo essa minha fala como golpe. Porque golpe é ir contra a Constituição. Isso não é melhor. Na própria Constituição, golpe é derrubada de poder à força. Nós estamos falando aqui de processos legítimos. O Congresso Nacional leva em frente as instituições, a livre defesa, para depois ser primeiro. O melhor caminho, não fará isso, mas o melhor caminho para solucionar o cenário esse seria assim, da noite para o dia você já tem uma mudança. Tanto é verdade que o mercado foi precificando. À medida que havia a possibilidade do novo entrar,
de ter chegado no Lula, o dólar foi caindo, a bolsa foi subindo. À medida que inverte o processo, o dólar sobe, a bolsa despega. Então, estamos no momento que eu avalio que eu digo que isso ou é uma mudança forte no comando do país, ou nada vai acontecer, aí vai ter estacionamento. Você vai ver 4 mais 2 anos de Lula, aproximadamente de governo, não vai acontecer absolutamente nada, e não aconteceu nada, e a situação vai se agravando socialmente. Nós estamos hoje no nível de 1992 em termos de inclusão social e desigualdade social. Ou seja, o PT perderam, jogou para trás. Ascenderam 34 milhões de pessoas para a classe média, já mais de 12 milhões voltaram. E potencialmente mais 20 podem voltar. O desemprego, você colocou, está na casa de 9 milhões e potencialmente pode chegar a 10 milhões e meio. Todo dia, no saldo entre contratação e demissão, nós temos entre 4 mil, 6 mil, chegando até 8 mil pessoas chegando à noite em casa, tendo que dar notícia para a família. Estou desempregado. E esse é o resultado. E até quando isso vai acontecer? E outro dia uma fala do Lula dizendo, não, primeiro nós vamos atacar esse negócio da política, esse negócio da economia é depois. Ora, um partido que se diz dos trabalhadores, de levantar uma bandeira contra o desemprego nesse país, de levantar uma bandeira para a mudança de modelo econômico para voltar a crescer, eu acho que é uma inversão de valores. Para mim, está no salve-se quem puder. Eu estou tentando salvar minha pele, quero ficar no governo, estou mamando e quero continuar mamando. E, enquanto isso, o cidadão comum, porque a crise, a carestia, ele atinge o seu primeiro e menos favorecido. Nós estamos falando com quem? Quem está na classe média verdadeira do Brasil, tem reserva. E se não tiver reserva, vende o carro. Se não tiver o carro para vender, tem um terreninho, tem um se segurar, tem qualificação até para fazer outra atividade. Agora, o grosso da população que ganha R$1.100, se ele perder emprego, ele vai ganhar uma fila de emprego. E aí ele perdeu até a dignidade dele. Esse é o grande detalhe. Então, de tudo que eu tenho acompanhado recentemente, eu mudei meu funcionamento. Eu acho que a Dilma não tem mais como ficar. Pensarmos na economia, na reputação econômica, tem que tentar isso. O que vai acontecer com o PMDB? Ele abandona o governo? Olha, eles avaliaram tudo um pouco essa leitura, foi a divulgação da lista de mais de 300 políticos envolvendo essa última operação da Lava Jato. O que pode mudar? É o tal de salve-se quem puder, ele pode ter algum tipo de acordo para tentar evitar ir um pouco além da Lava Jato. Praticamente eu não acredito que haja espaço mais para uma vigilância da sociedade civil, a uma vigilância das instituições, eu entendo que vai entrar. Então, numa situação normal, porque o PMDB vai pastorar tudo também, a tendência é que o Estado do governo já se preparando para assumir ou depois do impeachment ou antes com a renúncia. Eu acho difícil não vai acontecer. Então, para mim, uma leitura hoje, a não ser que até o dia 29 muita coisa aconteça, o PMDB já está se preparando para ele ser sim, e é importante para a governabilidade que ele desloque, se descolhe no atual governo, fazer, olha, eu estou independente. Agora, ele tem 7 ministros. O PMDB não pode também agora falar assim, não sou mais governo, mas meus ministros podem fazer o que quiserem. Não. Tem que ser assim, eu não sou mais governo e todo mundo está fora. Senão, aí não dá. Mas há uma composição já com o PSDB, está cheirando aquilo que aconteceu na época do Sarney, em que, com a morte do Tancredo, sequer o Sarney tinha subido, não poderia assumir como outro. Ele não era vice, porque o Tancredo não tinha sido aposta. Nós fizemos uma grande compulsão, lá tinha o Ulisses Guimarães, e na verdade até falta um grande estadista para fazer essa legislação, e o Ulisses Guimarães conseguiu costurar ali de tal maneira que deu condições do Sarney governar. E aconteceu de alguma maneira com o Itamar. Porque o Itamar, quando assume como foi o impeachment do foi na verdade ele renunciou, só que o Congresso continuou voltando em impeachment e tudo, passou a impressão de impedimento, mas na verdade alguns minutos antes de chegar ao final da votação, o Collor acabou fazendo sua renúncia. Ali o Itamar Franco precisava também ter uma governabilidade. Naquela oportunidade, o Fernando Lula já incomodava. E foi quando o Itamar se compôs com o PSDB, e na época o Fernando Henrique Cardoso assumiu para fazer a transição. E aí
compra no real, ganhou popularidade, e aí boa governança. Dá a impressão que vai ser um acordo semelhante a isso, ou seja, há um entendimento, um afastamento, e a partir daí o PMDB se compõe com o PSDB, com outros partidos, fazendo um grande pacto de governança para o país, buscando rapidamente ter resultados econômicos para ir neutralizar. Lembrando que numa situação dessa, o PT passa a sua posição. E aí, naturalmente, ele vai ter um jogo mais pesado pela oposição, por isso a importância de uma visão de governabilidade. Porque estávamos até agora numa situação meio romântica e falando, vamos impedir, precisamos do afastamento, precisamos do impeachment. Bom, agora caiu a ficha. Bom, se isso acontecer, o que eu faço? Eu preciso ter um plano. E agora, eu fico apontando que o PMDB já sinaliza com um plano de governança eleitoral. O episódio de Lula ministro termina como? Na cadeia? Olha, agora a saída desse processo para o Supremo, eu acho que deu uma blindada, porque é a coisa mais morosa. Mas eu entendo que o próprio Lula, dependendo da condição do PMDB, não vai querer mais esse caso, ele deve ser nomeado um assessor especializado do presidente. Mas por trás disso, não me incomoda, ele proteger, é uma presidente jogada toalha. É jogar toalha, porque está na cara que ou é Lula se aproximando dela para dar uma sobrevida, ou ela está morta. Esse é o fato principal. Não se ele é o chefe do gabinete, se ele é presidente da Casa Civil, se ele é assessor de pessoal, na verdade, o que está sendo colocado é ela perdeu todo o governo e a governabilidade dela. É isso que é jogo. O Pedro Valentim pergunta aqui, que se condene e prendam todos os corruptos do governo federal do PT e também dessa do estágio da empreiteira do BEF, que aceita mais de 280 políticos. No entanto, aqui em Bauru já prescreveu uma acusação contra aqueles que desviaram milhões do hospital de base de Bauru. Está para prescrever a parte criminal desses desvios ocorridos no hospital. Portanto, devemos se preocupar com a corrupção local também, e não somente com a federal. Qual a sua opinião? É aí que tem que parar, inclusive, não é o caso do Valentim, mas o que eu vejo é um verdadeiro fla-flu, né? Eu torço para isso e torço para aquilo. Inclusive ontem, nas redes sociais, depois da eliminação dos jovens envolvidos na Lava Jato, começou a vendo, nós roubamos, mas tem mais outros lá. E daí? Nós não estamos aqui falando que tem que continuar roubando. Agora, já todo mundo. Existe um rito de processo e que alguém tem que assumir esse processo numa tentativa da velocidade. O caso do hospital de baixo foi exatamente isso. A mudança na legislação de condenação em segunda instância e já ir para a cadeia, já, de certa maneira, tem inibido essa postergação. O que aconteceu? Já esteve no parlamento. Sou condenado em primeira instância. Consigo responder em liberdade e vou litigando para que a coisa vá ganhando tempo. Ganhando tempo. Vai passando o tempo, vai prescrevendo. Como tem essa legislação, se for condenado em segunda instância, já vai preso. Continua demandando, mas você já vai preso. A mudança melhor da legislação seria o quê? Começou um processo, enquanto não esgotar, não prescreve. Ora, se está em processo, por que vai prescrever? Porque a justiça moral tem que ser mais rápida. Vai até o fim. Agora, no caso do Bauru, quem de direito tem que ir lá. Mas já tem uma condenação, tem uma condenação, mas não tem uma segunda instância. E aí que eles estão conseguindo levar em frente. Daqui a pouco pode prescrever mesmo. Com a mudança da legislação, se tiver uma condenação em segunda instância, eles não vão responder. Eles continuam se defendendo, mas presos. Então, o Bauru não está acontecendo isso. O Pedro tem razão. Quem de direito tem que conduzir isso? A promotoria, a promotor pública, o que é? Você dá velocidade, porque todos nós não concordamos com a opção, todos nós não concordamos com a culpa, né? Não atingir aqueles que efetivamente devem. Então, quem deve é um absurdo. Se prescreve, tem que ter agilidade, foi um longo grupo, sabe? Pode tudo lá, a autoridade ali é pior do mundo, né? Felizmente, na Lava Jato, está recuperando dinheiro. São mais de 20 bilhões de reais retirados dos cofres. Então, enquanto isso
20, mais uns 30, 40 para entrar. Então não fica mais aquela coisa de que tudo pode. Ele está atingindo gente graúda, que está preso. Deve estar com Marcelo Debrecht com 19 anos. Agora, com essa colocação de que era o chefe da quadrilha, ele deve ficar mais tempo. E aí, se o Marcelo não resolver abrir a boca, esse tem que falar. Eu acho que essa fase se a Odebrecht conseguir tratar a delação, o Ministério Público disse que não houve um acordo na delação. Mas se houver, aí nós vamos passar a vida, porque é lógico, vai pegar muita gente boa. Boa nada, mas são importantes. Luiz Carlos da Bela Vista, boa tarde a todos. Cafeô, ontem eu vi na TV Cultura um jornalista dizer que se o impeachment fosse hoje, seria aprovado com folga. Agora estou vendo na internet que o ex-presidente Lula está trabalhando nos bastidores para reverter o quadro. Você acha que ele tem moral para fazer isso? Ele não tem moral, mas eu acho que ele tem moeda. Esse que é o detalhe. Isso quer dizer o seguinte, como ele foi dado praticamente carta branca para ele negociar com o governo, o que é que ele está negociando? Não entrar agora a reforma da Previdência. Todo mundo sabe da importância que tem de mexer nas atividades do país. Ele está negociando, ele está liberando crédito através da Caixa Econômica Federal do Brasil. Ele está negociando liberar recursos do Banco Central para financiamento. Está negociando a liberação de emendas parlamentares. Portanto, é possível, com a moeda que o PT tem, ele convencer pelo menos a sua base. Lembrando que, para o entendimento, o Senado saiu 168 votos para a segunda. Você tem a diferença contra. Então, se ele convencer, não precisa convencer o Congresso aqui. Se ele trabalhar com 170 parlamentares, o impeachment vai levar em frente uma votação e ela fica no governo. Então, eu entendo que ele não tem credibilidade mais, mas ele tem uma grande moeda. E com tudo que está acontecendo, ele está hoje muito disposto a fazer. O Lula passa a impressão que essa situação do depoimento dele, naquela sexta-feira que ele foi levado a depoimar, depois ele fez o seu discurso lá no sindicato do Final do Rio de São Paulo, ele passou para mim, ele falou assim, com a medicina evoluindo, eu acho que eu sei 2018 para concorrer com o presidente. Então, ele deve entender que a doença foi uma coisa difícil. E ele está tendo um comportamento muito parecido com o que o Covas teve quando ele estava com a doença. Lembra que ele foi enfrentar os professores, ele foi lá, então os caras assim, o cara ali, ele enfrentou. Eu tenho a impressão que o Lula chegou nisso, não tem informação nenhuma, é um desespero, mas de alguém que parece que é aquilo que está ali. Então, se você realmente tem uma doença que você acha que o teu horizonte não é muito distante, você passa a ficar mais momentâneo. Agora, está dando para mim essa impressão. Porque esse comportamento dele, o Lula construiu uma imagem, hoje a gente falava hoje na rádio, o Lula construiu uma imagem que isso não existe. Por mais que possamos não gostar, apreciar o seu discurso, ele tenta ainda ter a visão do almoço, do pobretão, ele não botou o nome dele no sítio ativário, porque ele não quer passar a imagem de que ele tem posse. Que é uma coisa ridícula. As pessoas têm que ser admiradas também por ter sido bem sucedido. Ora, ele tem renda para comparar. Vamos tirar o fato de ter sido bancado por empreiteiro. Realmente, um ex-presidente da República, cobra $100 uma palestra que existe que paga. O Fernando Henrique Cardoso consegue fazer palestra de $50 mil, $60 mil. Bill Clinton faz por $150 mil. Porque você sabe o bastidor do poder. E tem empresários que pagam para ouvir isso. Pagam para ouvir isso. Então, ele tem renda suficiente para ter não só um sítio que vai, ter fazenda lá onde ele quiser. Então, ele tem que acabar com essa coisa ali. Assume, eu fui um sujeito bem sucedido. Essa imagem fica maior do que a pessoa, né? Então, ele também tem o quê? Eu entendo que ele está numa fase que ele mudou. Ele poderia ser lembrado no mundo todo como um sujeito que teve a sensibilidade de juntar programas sociais no único,
e no Bolsa Família, que questiona aqui uma das maiores evoluções do ponto de vista de distribuição de renda. Ele conseguiu, sim, aproveitando o centro verdadeiro internacionalmente, mas foi ele que conduziu a acender mais de 30 milhões de pessoas para a classe média. Só que se perdeu nessa coisa do poder. Talvez tenha sido contaminado pelo Grande Sul, por um maior articulador do projeto do poder de permanência no poder. Ele deve ter engendrado todo o que queria ocupar o lugar do Lula. Exatamente. Então, o Lula ele tem essa capacidade de transformar esse papel. Mas insisto, com a moeda que ele tem em mãos, pode ser até que ele ainda tenha algum tipo de sucesso fazendo essa articulação. Eu espero que não. Mas é possível. O Eduardo Toledo, da Vila Alto Paraíba. Café, qual é a sua análise com relação à corrupção, à sonegação fiscal e à taxa de juros muito elevada pelos bancos? Eu sei fala tudo em relação aos bancos, né? Eu tenho uma informação de mais corrupção programada em todos os aspectos. O Brasil precisa mudar esse conceito. E aqui a corrupção não está só no setor público, não está no setor privado também. Não raramente pessoas vizinhas, não raramente as pessoas negociam contratos da comissão. Então, isso é muito organizado. E há pequenas condições, que alguém tenta dar um caixinha para o policial rodoviário para não dar uma multa, tenta driblar, e aí depois vem dentro dessa cultura da corrupção a sonegação. A sonegação está diretamente ligada à vantagem que você leva. Qual é a vantagem? E parece que publica como o Brasil pergunta, tenta sim para sonegar o dinheiro do Brasil. Cada real a gente gasta 40 centavos aqui por ali. Para quem está aí, que vale a pena. Não é nada, mas a tentação é muito grande. Em relação à taxa de juros, para mim, uma gigantagem institucionalizada. Não podemos nos esquecer, e eu tenho que falar perfeitamente, que os juros é um instrumento de controle econômico. Por exemplo, você quer combater a inflação. Um dos instrumentos utilizados é aumentar a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, quem tem dinheiro que seja estimulado a guardar, não consome. Quem iria consumir se sente desestimulado a consumir, também não consome. Os produtos sobram, sobrando produtos, os preços tendem a cair e você controla a inflação. Claro, também é uma maneira de financiar o governo. Os públicos são colocados no mercado. Se você tem falta de crédito com o governo, você aumenta a taxa de juros e ele consegue rolar o seu endividamento. Mas, infelizmente, no Brasil, o Banco Central está fazendo isso graças a essa juntada de pagar 14% de juros de um cheque especial ou de atualmente, namora. Isso é absurdo. Os ajustes salariais do Brasil são de 8, 10% ao ano. Mas você pode pagar 10, 12, 15, 20% de uma vez. Então, é um exagero. Porque outras economias têm a inflação que o Brasil tem e conseguem controlar com juros mais racionais. Que chegam a 12% ao ano, 13% ao ano, precisa ter juros em 200, 300, 400, 500% ao ano. Então, há uma inversão e alguma coisa tem que ser feita nessa regra, porque não dá para aceitar inflação abaixo de 10 com juros desse patamar. E eu acho que ele não falou em corrupção de banco, porque se o banqueiro ainda for corrupto no Brasil, tem que pôr na guilhotina, porque a legislação favorece tanto os bancos que eles não precisam serem corruptos para ser o dono do país. O que existe às vezes são fraudes em contratos, isso sim, o Banco Nacional que existe, tantos outros recentemente o Banco Central, que aí é coisa de fazer operações fraudulentas. Isso sim, mas eu tenho, desde criança, me dizia o seguinte: quais são os 2 melhores negócios que você tem no mundo? Primeiro, um banco bem administrado, e segundo, um banco mal administrado. Você ainda é diretor de banco, você foi corrupto, pelo amor de Deus. Acabou, né? Você vê na Europa, os bancos estão tudo com a cueca na mão. Nos Estados Unidos, na crise imobiliária, os bancos quase quebraram. Só não quebraram o Brasil, os bancos mais ricos do mundo são os do Brasil. O banco fez um verdadeiro problema lá. Então, o negócio foi quebrar, o banco não só dinheiro para segurar até agora. Há uma concentração hoje. O Brasil tenta combater
fusão, incorporação, mas o sistema bancário não chegou. Não sei o que tem de banco grande comprando banco pequeno, você está na mão de 3, 4, 5, 3. Desculpa meus colegas gerentes de banco, mas vocês sabem que é verdade, vocês não podem falar, mas eu sou também o Bradesco e Itaú. Mas aí, tem que vender seguro, tem que vender, fazer venda casada, que não é legal, mas para liberar um crédito, faz uma coisinha aqui. As tarifas explodiram. Se você não olhar sua extrato permanentemente, tarifas estão lá imensas. Então, não vende dinheiro hoje porque não tem confiança de receber. Mas investiu muito em outros serviços e tem isso de avenida. Você olha sempre dinheiro. Quem pergunta agora é Rafael de Meridória. Boa tarde, professor Júlio Café. Feliz Páscoa. Obrigado, Rafael. Café, eu não concordo com algumas leis e atitudes de empresa, pois são fora do normal e nada acontece. Vou dar 2 exemplos. O aluno não paga a escola e a lei favorece o inadimplente. Eu estou cansado de falar, né? Outra é incrível. Simplesmente é o seguinte, o aluno não paga a escola, você tem um contrato, eu não sei porque tem contrato, é obrigado, né? Você tem um contrato. Porque, na verdade, é um contrato só do lado do aluno. O dono da escola, o diretor da escola, não pode cancelar o contrato. Ele fica 12 meses sem pagar e o contrato não pode ser cancelado. Mas deixa eu aproveitar. Ontem o pai da aluno mandou um e-mail aqui para você. Eu usei outro na TV, a mãe dele passou hoje. Você me colocou quem eu não sei. Vai na minha sala, vem lá, cara. Eu já foi mal atendido por uma funcionária. Ele estudou lá, adorava a escola. Vai lá na minha sala, pelo amor de Deus. Se eu não tiver informação, como é que eu vou saber onde está tendo erro na escritura? Agora, o problema de atraso da postura aconteceu por causa da crise. Muito simples. Todo mundo fez uma previsão de aluno menor, e no caso nosso do projeto, veio mais aluno do que a gente esperava. Então, nós fizemos um pedido de material de base. Alguns alunos ficaram sem a postura e veio mais alunos do que a gente esperava. Graças a Deus, né? No nosso caso. Mas tem uma nossa empresa boa no funciona, né, Zona? Se você foi aluno de lá, mais um motivo para a gente aprender e funcionário mal educado, quem quer isso? Ninguém. Não, Rafael defende a escola aqui, ela. A lei favorece o inadimplente. É a lei do calote, Rafael. Paga quem quer. Quem não quer, fica 12 meses de graça na escola. Outra incrível. O sistema permite que paguem 69 centavos de poupança. E, por outro lado, é cobrado 400% de cartão de crédito. Não deveria ser tomada alguma atitude, por exemplo, da OAB, esse é o início do sistema. Não é que a OAB pode fazer. Eu estava dizendo que a OAB representando a sociedade que tem nos adorando. Na verdade, eu estou falando há pouco. O governo é rigoroso numa série de setores, mas o setor bancário simplesmente não é nada liberalizado. Aí fica com essa coisa de que a parte da Constituição Monetária não é nada, galera. Parte da Constituição Monetária não é nesse caminho. Eu entendo que passando tudo isso, alguma coisa tem que fazer o sistema bancário brasileiro, tem que disciplinar. Eu sou contra tabelar a taxa de juros, mas tudo tem um limite. Do jeito que está indo, esse limite é uma ação. Para mim, é uma agiotagem, é a agiotagem institucionalizada. Só resumindo o que o Rafael falou. Você tem que ter uma economia na poupança, você recebe 0,70% de juros por mês. Olha, 0,70%. Se você usar o banco, você vai pagar de 15% a 20% de juros. É mesmo. E para você pegar outras aplicações de 1% que tem rendimento, um empréstimo normal de 5,5%, já é um spread que chama de diferença entre o que você regular o juros fora de colocar é o maior volume. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Rafael está feito. O professor real, não falar. Café, você é professor da sua filha,
né, que faz isso. E eu fui professor da mulher dele. Que é comum no Japão, ela fez uma direito, né, e é muito legal. Sabia que quatro anos, que maravilha. E a outra formou na gastronomia por 2 anos e está no 3º ano de nutrição. Ela fez aqui na USP e faz nutrição lá na UNIP. Já está trabalhando na área. Café. Inauguramos sábado o avião Bandeirantes na região da Getúlio. Monumento que representa o bauruense Osíris da Silva, o melhor currículo do Bauru, e nossa tradição na aviação. Não seria um contrassenso não termos avião todos os dias para São Paulo, como nós temos, pois os empresários não têm como encontrar algo em Bauru se não tem voo. Eles não virão de carro e nem de expresso de prata. Nós voltamos, nos anos 60 era melhor que agora. É impressionante algumas anos atrás. E não é por falta de estar nos números apontam para um crescimento muito intenso do uso do espaço aéreo brasileiro. Então, eu tenho uma tese em relação ao aeroporto, que é que a oferta gera demanda. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver voos em bons horários, se boa tarifa bastante competitiva, lota. Lota. Por quê? O melhor que seja, por exemplo, os preços que a gente admira. Uma viagem aqui a São Paulo, é 4 horas e meia, 5 horas. Se você for de carro, você vai andar bem até o Alphaville e depois você para. E não ter uma conexão de São Paulo está complicado. Outro dia eu estive jogando no Conselho do Palmeiras, eu posso ir no delegado do Conselho. E o Conselho paga a nossa viagem, vou de avião. Eu peguei um voo vazio aqui, 5h50 da manhã. Saímos aqui, cheguei lá em Campinas, no ônibus, peguei o ônibus 7h30, eu cheguei no destino de hora da manhã. E depois não tem horário de uma boa opção de volta, você tem que vir à noite. Então, o que falta para a aviação regional? É que ela tem. Primeiro que o governo federal efetivamente faça aquilo que prometeu lá atrás, que era subsídios. Se você tem que valorizar a aviação regional, e ela ainda não pegou vigor, você tem que dar um tipo de incentivo. E aí você vai primeiro do lado do poder. Esse dinheiro não chegou nos aeroportos federais. Segundo aspecto, tem que ter tarifas competitivas. E as empresas aéreas têm que chamar as agências de turismo para fazer um trabalho regional. Não é um trabalho local. Bom, não sei, não tem que ser demanda para quem está em Minas, quem está em Marília, ou se na de opção, quem está em Graça, quem vai até o Patu, quem vem para cá de Jaú para cá, para você centralizar aqui. E com voos que tenham conexões adequadas, e que você consiga sair daí e até São Paulo voltar no mesmo dia. Então, no caso do voo da TAM para Brasília, primeiro dia sem dia não. Sabe quanto é uma tarifa? R$1.500. Daqui para Orlando, você vai por R$800. Você sai daqui para Brasília por R$1.500. Então, é inadequado. Então, chega uma hora que o que acontece? Quem é que vai usar esses voos? Aquelas grandes empresas que vão para isso, que vai fazer o ano, eu acho que os demais. Então, é lamentável, Carlos, que Bauru, com toda a vocação que tem, com o aeroporto feito da localização que traz recursos importantes, ainda não tem a palavra. Eu não vejo ninguém do poder público encabeçando isso. Eu vejo uma moção de apelo aqui no caminho. Isso tinha que ser uma única diária para você efetivamente colocar a Bauru no roteiro nacional da aviação. Eu tenho encerrar falando da greve dos funcionários públicos municipais e da natureza que a gente já não tem mais crítica. Eu fiz um plano de salário lá no Sul, algumas faixas, alguns setores de funcionário público levaram 300% de aumento, e tem setores que não levam nada. E a prefeitura, cada dia vai cada mês, isso a gente tem que comprovar. Como é que o Rodrigo vai ser restaurado? Vai ser difícil. Eu entendo que agora o grande acordo de recuperação ao longo de muitos anos. E aí talvez a forma principal que você contribuir com isso, porque você não muda milagre. Ou você tem um processo de enxugamento, um ganho de produtividade, eu consigo trabalhar com menos pessoas, e aí você tem uma analisação, porque o consumidor agora estamos, você pode mexer na indústria, que é sempre ter, mas na prefeitura, não sei, na prefeitura não. E
uma queda da arrecadação, está no limite prudencial. Alguém falou, eu poderia diminuir os casos de confiança. Tem 280 casos. O resultado, 140 pessoas a menos, dá para demonstrar 1% do aumento. Seria alguma coisa. Fora isso, não tem nada. Essa semana eu até fiz um posicionamento que critiquei o sindicato e vou recolocar. Do ano passado para cá, quando o Rodrigo não conseguiu dar o que o sindicato previa e sequer repor a inflação, tinha que ter tido uma comissão permanente. Essa comissão tinha que ter estudado isso que você acabou de falar. Olha, nós temos uma base que precisa ser revisada. Nós temos uma faixa intermediária que não tem revista no tempo e nós temos os cabeças. O que é possível fazer durante um ano, à luz da queda da arrecadação, para economizar que a cidade não perca robustez dos seus investimentos e, ao mesmo tempo, possa promover uma mudança nessa estrutura. Nós não fizemos a reforma administrativa, nós só fizemos a recomposição salarial. Então, o ganho de produtividade é muito baixo. E aí, o cobertura é curto. Isso acontece na empresa, isso acontece em qualquer lugar. Então, é uma sinuca de bico. O servidor poderá levar em frente à greve, mas não vai resultar em nada. Porque se o Rodrigo der os 10,8% que estão esperando, no salário, ele vai preso. Agora, é lamentável que depois de 8 anos de governo, não pudesse ter uma política permanente de valorização do quadro profissional. É isso que está faltando. Ele se sindicato fica bravo porque ele entende que não é papel dele. Claro que é papel de todo mundo. Da comissão permanente que gerencia a prefeitura, uma comissão permanente do próprio sindicato. Ou queremos o que é pior é melhor, ou queremos só marcar território. Queremos só fazer política, não. Vamos ser objetivos. A questão agora é muito mais técnica do que a política. E ele está deixando a política para crescer. O que você gostaria de falar mais? Eu continuo ainda, né? Eu sou aquele cara que, apesar da leitura de que às vezes queria ver a mas não tem uma coisa que faz alguma coisa. Então eu tenho preconizado e alguma coisa, se não é do governo, vem da nossa própria política. Eu fiz até um comunicado do sindicato político local, conclamando essas coisas para, de alguma maneira, privilegiar o setor produtivo. Acho que está na hora de a gente, como entidade do cidadão, exigir rapidamente mudança de modelo econômico e trabalhar para que esse modelo econômico seja colocado em jogo o bem-estar das pessoas, a justiça social. E você passou no programa da presidência, você passou no programa da presidência, você passou no programa da repressão do Estado, com um crescimento. Então, depois de pensar no desenvolvimento, nós temos que ter uma pauta positiva para que nós não esperemos esse horizonte que se apresenta com a gente de 2 anos, com o novo governo, com a pauta que você tem grande. Todos nós estamos perdendo rápido. Isso é interessante. Gazeta com acontece, né? Uma composição com o Rodrigo vai ter acidente também. Eu fiquei pensando que para o esquema do Rodrigo, que é de candidato do Estado, ou ele vai ter uma grande composição com quem tem chance de ouvir a gente se apresenta como potencial candidato, ou ele vai ter que ter um plano B. Eu não li esse plano B. Então é bem provável que haja uma composição entre PSD, PP e mais um PSD dentro também. É o que vai se apresentar no próximo dia. Eu acho que para gastar bem, trabalhar, economizar, mas acreditar que o país tem saída. O país é um país rico, tem como para pensar. Eu agradeço a sua audiência, que foi eliminado.